aí de trabalho de vocês. Grupos, vai ter 3 grupos aí para poder apresentar, o Assante, o Baobá, o outro eu não me recordo agora, mas eu vou dar uma Margoli. verificada aqui. É, o Margoli, é um difícil também. Mas, então, a Joana falou que o Assante já está todo aí, né? Então já vou passar a palavra para vocês já. Não sei como vocês vão se organizar. Tá, o grupo aí tá aí mesmo? Tá bom então. Então, Camila, quer começar a falar já sobre. Pode abrir o microfone. Boa noite. Ana Luísa vai começar. Não, eu só queria perguntar se eu posso colocar a imagem aqui do meu. A gente fez um slide. Pode, peraí. O Matheus que tá. O Matheus que pode dar o host. Dá o host para ela poder compartilhar. Já foi. Oi? Foi. Então, tá todo mundo vendo? Eu não sei se. Agora tá começando a compartilhar já. Tá. Uau. Caramba. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Bom, gente, boa noite. A gente é o Congia Sante. Meu nome é Ana Luísa, tenho 24 anos, sou graduanda em História pela FRJ. Boa noite, eu sou Carlos Otávio, tenho 24 anos e estou graduando de Defesa e Gestão Estratégica Internacional, também pela UFRJ. Boa noite, meu nome é Camila Carvalho e sou graduando de Direito na FND, também na UFRJ. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Núbia, eu tenho 21 anos e também sou graduando em Direito na UFRJ. Ai, não sei mexer nisso. Bom, aqui estão algumas frases que foram gatilhos para a nossa construção do Alcongi. Então, a gente tem a pobreza brasileira tem cor, a gente fez essa construção de frases para a gente conseguir fazer o nosso propósito, né? Dá uns pintos pra vocês darem uma olhada. E o propósito do nosso Acongi foi a obtenção de igualdade racial e garantia de direitos, condição de vida boa e digna para toda a população negra. O interesse do grupo, ele converge no aspecto de vida urbana e com as melhorias de necessidades para a área onde se concentra essa população, por meio da reeducação alimentar e a educação popular para o povo preto. Oi, gente, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Agora eu vou falar sobre o nosso contrato social. A gente criou a cultura no nosso Acongi de unificação dos nossos esforços, das nossas facilidades e dos nossos privilégios em busca de um objetivo em comum, que é o nosso propósito. Então, a gente tem uma atmosfera muito de cooperação entre todos os integrantes do Acongi. Eu acho que o principal pilar dessa atmosfera é a comunicação, porque ela vai garantir que durante todas as etapas do nosso desenvolvimento, todos os integrantes estejam sempre de acordo e satisfeitos com os nossos resultados, com o que a gente está criando aqui. Acho que a comunicação ela também toca na questão da confiança, como está escrito aí no slide, que não é uma questão de confiança cega, mas uma confiança em que a gente pode estar sempre verificando todas as informações que os integrantes trazem, os dados, sem que haja nenhum tipo de atrito com relação a isso. Então, acho que é basicamente isso, o papel que ela exerce de manter a harmonia do nosso Acongi. Ai. Não estou conseguindo passar. Um momentinho. Ai, gente, travou aqui. Eu acho que é para baixo, Ana.
Não, Ah, tenta ver. tô apertando e não tá indo. Isso é um teclado. Se dá pra você passar. Ai, ai, gente, tá tão bonitinho. Ah, foi. Então, esse é o nosso mapa da empatia, que são as necessidades e sentimentos. Tem mais meio que um resumo, mais ou menos, do nosso projeto, que ele é dividido mais ou menos em duas partes, uma concreta e uma virtual. Que o caso, na concreta, seriam hortas sustentáveis, assim, em lugares de comunidade, em que todos poderiam participar. E também queríamos reciclar, né, o material das comunidades, porque as comunidades brasileiras, ainda mais do Rio de Janeiro, produzem muito lixo. E por meio desse lixo dá para reciclar e os próprios moradores ganharem o dinheiro deles. E além disso também, achamos muito importante o tema sobre o alimento, sobre a reeducação alimentar, porque os nossos ancestrais, eles sempre levaram muito a sério, e até hoje, né, o papel do alimento, a importância, tipo, que é a importância para certa uma religião, tipo, a Umbanda, o Espiritismo, que a batata tem, que a Empim tem, assim, para as religiões em geral. E queríamos mostrar, criar uma tecnologia, quer dizer, um site, por meio, os próprios moradores locais iriam criar esse site, em que faríamos um link com a horta, que tipo assim, o que é o papel, como que a batata é boa, quais são os benefícios para o corpo, e também em questão de religiosidade, ancestralidade, reconstruir nosso passado histórico. É mais ou menos isso. Boa noite de novo. Para o beneficiário, a gente pensou que a comunidade como um todo poderia ser beneficiária do nosso projeto, mas a gente deu ênfase no núcleo familiar. Como? A gente dividiu a atenção no como cada pessoa poderia agir dentro desse nosso projeto. A gente pensou que os idosos poderiam fazer esse resgate ancestral, passando o seu conhecimento para as pessoas mais novas e tomando conta da horta até por um conhecimento e por uma vivência anterior. A educação familiar seria uma coisa mais ligada à família como um todo, que iria participar da nossa horta, e a tecnologia viria na implementação de um site e de maneiras de trazer a comunidade mais jovem a trabalhar conosco e a realizar a disseminação do nosso conhecimento ali sobre horta, sobre reciclagem, sobre como ele pode ajudar a própria comunidade a qual ele está inserido. Bom, gente, a gente fecha a nossa apresentação com a frase do Assange, um filósofo que dá um nome ao nosso Alcongi, que é a afrocentricidade é a peça central de regeneração humana. O que seria assim a afrocentricidade num conceito de uma forma bem sucinta, né? Seria a recentralização do olhar a partir de conscientização da agência do povo africano e em diáspora. E assim, essa agência, ela dispor de um recurso, recurso psicológico e cultural para essa população. E a partir disso, a gente tem avanços na liberdade e assim, ou seja, assim, o negro deve ser agente da sua própria vida, né, no caso da sua
do seu campo, no campo econômico, em campo cultural, educacional. Então, acho que esse projeto, ele perpassa a base para esses campos, que seria a alimentação. A alimentação, ela vai levar ao campo econômico da população negra, ela vai perpassar pelo campo cultural e pela educacional. Então, acho que isso, o nosso mantra, digamos, que faz parte do nosso trabalho, seria assim, a afrocentricidade enquanto mantra para a nossa reestruturação e assim a gente vai levando o projeto para ver como vai ser essas vias. Então, acho que é isso, acho que finalizamos. Cara, então, é isso. Eu gostei muito da ideia, de verdade. E vocês batem muito com a ideia, na verdade, de um outro grupo, que, se eu não me engano, é o... Ih, gente, agora deixa eu ver aqui, que é muito grupo. Mas tem um Akunji também que está falando sobre essa questão de alimentação. Eu só não sei como vocês estão querendo trabalhar isso, mas eles também estão com essa ideia de aplicativo e tal, de tentar levar essa consciência, alimentar a população negra. Tem um artigo também que eu já devo ter citado, não sei aqui, acho que fala de questão de alimentação, e eu acho que poderia ajudar pra caramba aí. Deixa eu ver qual é o nome agora. Mas é um artigo que fala sobre a questão também de que a população negra ela está à mercê de muitas adversidades, né? Vamos dizer assim, porque somos historicamente a população mais pobre, né? A gente que sofre com essas questões. Isso, exatamente, Paloma, exatamente isso. E a gente sofre com muitas questões e a gente acaba se alimentando muito mal. Isso daí pode agravar ainda mais os problemas que já vêm conosco geneticamente, né? Como hipertensão, os casos de infarto também. E nesse artigo ele fala que em 2025 os preços dos alimentos processados e os não processados seriam iguais, os naturais seriam iguais. Em 2030 os produtos processados seriam mais baratos do que os produtos naturais. Então, a gente pensar também que a gente vai sofrer com toda essa movimentação, como é que a gente pode trazer algum tipo de mudança, né? Então, estabelecer também esse projeto é também uma maneira também de, na verdade, não só... na verdade, vai ter todas essas pontuações, né? O que eu estou querendo dizer é que é necessário também falar sobre essa importância de a gente estar falando sobre essas questões de alimentação, porque muitas das vezes, se a gente está distante disso, eu mesmo parei para poder refletir há pouco tempo sobre como eu me alimento, por que eu estou me alimentando dessa maneira. Então, você falou também da questão ancestral, religiões de matriz africana tem muito dessa questão, né, do respeito com a comida também, que não é uma cultura que é muito vista assim pela cultura ocidental. Então, porra, eu achei sensacional. Não sei se o pessoal aí quer falar também, o pessoal do Ubuntu e também o pessoal que está tudo assistindo, porque eu acho que é a troca que é o essencial, a parte boa de fazer o projeto. Querem falar? E se vocês quiserem falar aí, pessoal, vocês levantem a mão aí. Não sei se vocês já sabem fazer isso, já acostumaram. Quer falar? Joana, Matheus? Não, eu só queria talvez tirar a apresentação para conseguir ver mais pessoas ao mesmo tempo nesta parte. Não sei se a Ana Luísa sabe tirar. Acho que é parar. Sabe tirar, Ana Luísa? Olha, acho que eu consegui. Não sei se fui eu só. Vê se eu tirei, não sei. Saiu? Saiu. Valeu. Então, eu já falei com a Santa, eu gostei muito da ideia, acho fundamental, né? A alimentação é das coisas mais... Nós, quando vimos da barriga da mãe, já estamos a ser nutridos, então a alimentação é a base de tudo. E acho muito legal essa vertente de ter a horta como um projeto, né? Que tem os beneficiários locais, mas depois vocês têm a ferramenta do digital em que podem espalhar esse conhecimento. Então acho muito interessante essa união
de um projeto físico no terreno com a tecnologia. Não tenho assim muito a dizer, que eu já falei com vocês, mas parabéns. Continuem. Obrigada, Angela Fofa. Também tem, acho que a questão também que tem umas movimentações que fazem esse tipo de trabalho, né? A favela orgânica está aí, eu também conheço o Não Corte Plante também, que funciona aqui em Magé, e também é um projeto que trabalha nessa pegada também de conscientização das questões alimentícias. O Não Corte Plante foca mais no caso do reflorestamento, mas também fala sobre alimentação, mas tem E também quando a gente veio para cá também, quem falou sobre isso também foi a Ana Sou. A Ana Sou falou também sobre essa questão da alimentação. Não sei se vocês chegaram a ver a live que a gente fez pelo Instagram, que ela estava conversando com a gente, falando sobre essa questão também dessa importância, né? Mas é isso. Alguma coisa para falar, Matheus? Pô, muito bravo, muito bravo. Eu peguei metade da parada, mas achei incrível. Educação alimentar é muito importante. E eu sinto que, talvez para inspiração, até mandei uns arrobas ali no chat. A gente vê pessoas mais parecidas com a gente fazendo esse autocuidado com a alimentação também é importante. Para nos inspirar também e saber o que já está sendo feito também. Assim. Eu não conhecia muito sobre veganismo. Foi uma coisa que me ajudou a despertar e olhar para isso. E depois eu fui conhecendo outras coisas. Tem uma arroba que eu coloquei, Mayama, que ela fala sobre alimentação e tal, que é um outro formato de você... Ih, mano, o Google tá falando comigo aqui, calma aí. E eu, hein? Tá me escutando aqui o telefone. E ela fala sobre uma alimentação baseada num livro Kemetic Yoga, uma parada assim que eu nunca ouvi falar e achei sensacional assim também. São coisas que já são da nossa ancestralidade, que a gente se distanciou por conta do que aconteceu na nossa história. E acho que é importante esse tipo de coisa por vários motivos. A alimentação também é importante, mas também em relação à nossa cultura, à nossa história, faz parte esse cuidado. E só isso. O Roberto chegou aí agora, ou voltou, não sei. Eu queria agradecer. O projeto de vocês é inspirador, assim. Acho que vocês entrando nessa fase de pergunta criativa, pensei em algumas perguntas em termos de como é que tecnologicamente empoderar as pessoas a produzir, cozinhar e se alimentar de forma inteligente, sustentável. Acho que seriam boas perguntas. Como é que as pessoas se relacionam com a comida ou com a produção. Lembrei de alguns casos interessantes, assim, por exemplo, teve uma época que eu estava trabalhando inventei de fazer uma miniatura de fazenda hidropônica dentro de casa, com cano de PVC, com bomba de aquário, e descobri uma coisa no site que ele me informava basicamente como fazer isso, saco? E eu fiquei pensando assim, por que não ter um repositório, um espaço onde as pessoas vão para aprender sobre como produzir em escala pequena dentro na comunidade ou num grupo de pessoas. Fiquei também lembrando de um coletivo que eu chama Regueirão dos Anjos, lá em Portugal, que é uma galera que é uma cozinha comunitária, basicamente, assim. E eles se juntaram para cozinhar, e é um grupo, a galera jovem, muito jovem mesmo, assim, que se junta para cozinhar todos os dias e fazer comida boa, comida vegana, para vender barato para eles mesmos, para o círculo próximo, assim. E gerar uma grana, é uma grana muito, tipo assim, curta. Portugal, em 2008, estava numa crise
Então, muita da galera não tinha emprego, e, tipo assim, meio que fazer essa cozinha comunitária para poder fazer isso, criar mais do que uma relação com a alimentação, né? Melhorar a alimentação, produzir algum um recurso pequeno, mas que dava uma certa autonomia, e juntar e criar uma coisa comunitária também é uma boa inspiração. E é isso, gostei muito da citação final também. Acho que é um bom, como a própria Ana Luísa falou, um mantra lindo. E obrigado pelas partilhas também. E é isso. Obrigado. Acho que eu fiquei sem som. Alguém vai querer fazer alguma pergunta? Ou alguma coisa do tipo, alguma colocação? Não? Então, beleza. Eu queria Então, só perguntar se você... Posso? Se travou? pode falar. Alô? Acho que a Joana caiu. Ah, tá. Eu tô Voltei. achando que... Achei Desculpa, que eu tinha caído. Não, acho que foi a internet aqui. Eu só queria perguntar se vocês chegaram a evoluir um pouquinho mais na questão do local ou se vocês ainda estão à procura disso. Se vocês já têm uma ideia de onde é que vocês gostavam de fazer esse projeto. Como nós quatro somos alunos da UFRJ, eu pensei em fazer na Maré, que é ali próximo ao Fundão. Porém, como nós estamos numa pandemia, evitando sair, ficou um pouco difícil achar lugares próprios para isso. Eu conheço pessoas que moram lá e falaram que tem áreas onde tem lixo irregular, que teria como a gente remover e tentar criar algo. Aí a Núbia, se eu não me engano, ela tinha visto com um estudante de engenharia ou agronomia para a gente ver como a gente poderia usar aquela área. Porém, isso poderia acabar saindo caro. Então, o que a gente pensou? Fazer tipo uma horta vertical, eu não lembro o nome certo para isso, e tentar criar estruturas não muito caras para conseguir manter isso e a própria comunidade tomar conta e eles mesmos utilizarem, venderem e por aí for. Que é algo que pode ser aplicado em outros lugares também, já que a terra não é necessariamente um ponto essencial, sabe? Então é isso. A gente estava pensando, mas ao mesmo tempo não estamos tentando furar a quarentena. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, meninas. Você estava falando alguém do seu grupo ou qualquer pessoa? Qualquer Alguém pessoa. do meu grupo, porque eu não sei se eu disse tudo, mas se qualquer outra pessoa também quiser falar, só entra. Não, só queria falar que assim, eu conheço a ideia muito legal e eu ajudei um tempo com a comunidade Parque das Missões que é em Caxias, e a ideia era essa, a horta vertical. E assim, a gente percebeu que essa era a melhor ideia justamente por causa da questão do solo, e aí a gente fez uma composteira também, que o objetivo era ir do início até o final, né, do processo, e todos os tipos de recipiente da horta vertical eram os produtos reciclados da comunidade mesmo. Então, assim, é uma ótima ideia para você tocar todos os pontos, né? Da reciclagem, da gestão do lixo, tudo isso.
Acho que o áudio caiu no meio da sua fala. Tava bem estável quando você estava falando no final. Liv, tá aí? Oi, é que a internet tá meio ruim mesmo. Mas, no geral, era só que a horta vertical é uma ideia legal e vocês podem pensar em composteira e reciclagem junto e, bem, que tudo faz parte da mesma coisa, né? Eu acho que é uma ideia muito legal. Era só isso, só. Não era nada demais, não. Um comentário em relação a essa horta vertical. O Osvaldo estava pensando num sistema de irrigação, não era, Osvaldo? Se você quiser falar um pouco sobre, sabe, a gente consegue fazer uma colaboração de vocês. O Osvaldo tá aí? Não sei se o Osvaldo tá aí, eu tô falando, mas não sei se tá aí. Não, o Acho que o Oswaldo Oswaldo não. não tá. Opa, então beleza. Então, deixa Não, para outro mas é momento. o grupo dele que está pensando isso. Eu falei isso para eles. Cara, esqueci o nome dos arconjis, mas o grupo do Oswaldo tá pensando nessa questão também muito parecida com a de vocês. Então, se vocês puderem estar trocando as ideias aí, porque eu acho que os territórios também vão ser diferentes. Mas é isso. Não, tem um grupo o grupo que você está falando, Paloma, tem um grupo no Fundão também que faz assim, esse trabalho de agrofloresta, de jardim vertical também. É um grupo até do amigo meu, Lucas Red, que é um cara que também está trabalhando com essas questões. Também pode ser aí um apoio para vocês estarem pedindo uma ajuda. Aí o Oswaldo está entrando agora. O Oswaldo apareceu! Invocou o Oswaldo aí, o Oswaldo aparece. Foi só chamar ele que ele brotou. Cadê? Aparece, veio mesmo ele? Cadê? Senão ele pode falar um pouquinho. Aí. Mas. Aí, Oswaldo. Oswaldo? Bom, eu acho que ele não tá aí agora, né? Mas é isso. Alguém mais quer falar sobre? Quer comentar? Que senão vai passar para outro grupo. Eu gostaria só de fazer um comentário. Qual o nome dele que eu ia entrar em contato do Osvaldo? Sabe qual é o nome do grupo? Ah, ele tá aqui. É contigo, Rafael? Fala aí. Ué, agora. Não, Oswaldo, aqui mencionaram o seu nome aí, falando sobre a questão do seu projeto. E aí você entrou na hora. Não, deixa. Vamos continuar com o procedimento mesmo. A gente vai ver, Camila, essa questão e depois a gente te passa, tá? Só para não pra dar tempo para os outros apresentarem. Então, gente, o próximo grupo que vai apresentar agora vai ser o Baobá. Se estiverem confortáveis, senão o Margoli pode ser primeiro. Vocês do Baobá estão tranquilos? Pode apresentar agora? Querem apresentar agora? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, sim. Então, só tem eu só, né? A Joana até perguntou se eu estava à vontade de apresentar. Por mim, tranquilo de apresentar, né? Vai ficar faltando uma parte, que é da Milena, né? Não sei o que houve, de repente deve ter acontecido alguma coisa que durante o dia a gente não conseguiu se comunicar, mas eu posso tomar responsabilidade e apresentar, né? Para mim não é o problema. Beleza, então se estiver confortável mesmo, pode falar. Então, eu posso compartilhar a tela? Aí é com o Matheus. O Matheus que tem que dar essa permissão aí. Ele está como host. Beleza. Acho que sim, Samir. Se você for aqui em partilhar a tela, o share screen aqui embaixo. Beleza. Show. Essa barrinha aqui de cima aqui. Você vai ter que selecionar qual tela que você vai compartilhar. Eu também acho que sim, Paloma. Samir, estás aí?
A internet dele fica muito instável, cara. E ele caiu, gente? Sabe que caiu, Acho gente? que ele caiu. É, Vamos, vamos então passar a Paloma e a Lívia e depois ele faz por último. Pode ser, até pra gente não ficar, não perder muito Ficamos tempo. com tempo aqui parado, né? Isso. Então pode apresentar o grupo de vocês, Margoli. A Lívia vai compartilhar ela, tá? E aí a gente vai. Só autorização mesmo para compartilhar a tela. Deixa eu ver A aqui. Lívia, Acho que agora tá funcionando já. foi aí, Matheus? Vê Oi. se vocês conseguem ver. Aí sim. Tá conseguindo ver? Sim, sim. Ai, que merda. Aham. Desculpa. Ai, gente, foi mal, não era pra xingar. Desculpa. não, tranquilo. Tá igual a live da UF. Tá. Então, vou começar. Nossa Congi é uma Margoli Chatterley e sou eu e a Paloma, até o presente momento. Aqui é uma apresentação breve minha, eu sou aluna do 10º período de Engenharia Civil da FRJ e coloquei como interesses meus a reabilitação predial e urbana, transporte urbano, desigualdade e inclusão social. Depois eu vou deixar a Paloma se apresentar. Você quer se apresentar agora? Se apresenta agora. Pode ser agora. Eu sou essa pessoinha que eu não tinha uma foto melhor. Eu sou quase formada em Ciências Sociais e tô tentando entrar para outra área, então eu não sei exatamente o que eu sou um monte de coisa, tentando fazer uma conexão entre humanas e tecnológicas. E eu acho que é isso, esses são meus temas de interesse em pesquisa e que eu acho que eu trouxe um pouco para o projeto. Então, aí eu vou falar um pouquinho da razão pela qual a gente escolheu esse como nome do grupo. A Margoli Chatterley, ela é uma escritora dos Estados Unidos, negra, que escreveu o livro Hidden Figures, ou Estrelas Além do Tempo, que é um livro que conta a história de mulheres negras matemáticas na NASA durante a corrida espacial, que o papel delas de protagonistas nessa, assim, como elas ajudaram nesse processo. E eu acho que não está mudando a tela. Pronto. E, além disso, ela é fundadora desse projeto do Human Computer, que ela criou em 2013, que a missão é arquivar o trabalho dessas mulheres que trabalharam na NASA durante a corrida espacial. Na NASA e na NACA, nessas duas instituições. E o nosso propósito seria explorar as questões sociais no âmbito da tecnologia e da ciência, com foco em gênero e raça. Quando nós conversamos sobre nossas similaridades como grupo, a gente sentiu essa necessidade de extrapolar a academia. A gente sentiu algumas similaridades como estudantes da FRJ. E eu vejo que dentro do Ubuntu a gente consegue colocar em prática certas questões que por exemplo, eu já trabalhava na teoria, né? Mas enfim, essa é uma parte mais pessoal. E aí, por que a tecnologia, né? O mundo está em transformação e acho que a tecnologia, ela quando não é usada a nosso favor, ela é usada contra nós. Então, volta. E como já dito em várias outras lives e por várias outras pessoas, então a tecnologia ela perpetua desigualdades, ela decide eleições e decide o que a administração do país no momento de pandemia, e isso é muita coisa. A tecnologia decide quem vai ser preso ou não, e diversas outras coisas, né? E ela não é apenas digital, e por isso que eu usei essa referência do Bacurau, que é esse que está na imagenzinha aí. Ela está no nosso dia a dia,
e de formas que a gente nem imagina. Eu cheguei a falar até com a Ana Luísa sobre como um exemplo algoritmo que a gente pode aplicar de diversas formas, e eu queria trazer esse conceito de agência, né? Eu acho que eles também trouxeram no trabalho deles, eu achei isso super legal, que é isso de agir de forma independente e causar mudança dentro do seu espaço. E em Bacurau, que é essa cidade, para quem não conhece, é um filme de 2019 que trata sobre uma cidade do sertão. E é muito interessante como eles utilizam essa ideia de que eles têm uma comunicação própria, uma estratégia de defesa, de conhecimento e de cultura, e principalmente uma noção de pertencimento de mundo. Então, a tecnologia não é só digital, eles têm uma tecnologia em comunidade, mas eles também têm a digital. E aí, trabalhar a tecnologia em regiões periféricas seria dar as ferramentas necessárias para que essa população construa sua cidade inteligente, né? Só que aí a gente entra no impasse. A dificuldade de delimitar a persona e como incluir toda a comunidade. E aí, pode passar, Lívia. E aí eu resgatei, meio que indiretamente, o que a Angela Davis diz, que é essa frase: quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Que é isso, a gente tentou pensar num intermediário que seria entre a comunidade e o nosso projeto, que seria a mulher negra. Assim como a Margot Lee fez. E aí, como outra estratégia que foi pensada, foi como tratar as ferramentas pedagógicas desse processo de uma forma que elas enalteçam a história das mulheres negras e assim, e também respeitem da forma que elas devem ser tratadas. E aí a gente pensou em trazer um tipo de ferramenta pedagógica que utilize as nossas referências, tanto em exatas quanto em tecnologia e em tudo. E aí isso vai criar uma conexão com a vivência dessas garotas e buscar, e elas vão ter um acolhimento mais humanizado, um espaço mais humanizado e uma formação social também. E tem outros motivos que a gente levou em consideração a escolha da persona, e a Lívia vai falar um pouco, que são os nossos dados. Esses primeiros dados são em relação a mulheres na engenharia. Então, existem 291.463 mulheres fazendo graduação em engenharia, que representa 28,3% dos inscritos. E, atualmente, assim, se não me engano, essa pesquisa é de 2018, essas mulheres ganham aproximadamente 39% dos salários masculinos. Ih, tá cortando. O seu som tá cortado. Eu já troquei aqui a internet, realmente hoje não tá 100%. Mas agora tá melhor ou não? Tá dando para ouvir, só que tá cortando um pouco, mas dá para ouvir. Ok. O segundo gráfico, que é o gráfico do censo de 2017 do INEP, fala do número médio de anos de estudo da população de 18 a 29 anos, e a gente destacou, no caso, a população de menor renda e a população preta, que é a população com o menor número de anos de estudo, que, assim, normalmente 3 anos a menos do que uma população branca. E, bem, apesar do que a gente pode pensar, mulheres tendem a ter mais anos de estudo que homens. E em relação à universidade, o ingresso das mulheres anda aumentando bastante em relação ao anterior, e as mulheres são a maioria, tanto em ingresso, quanto matrícula, como concluintes dos cursos de graduação. Esse último dado é em relação aos cursos de maiores matrículas e quais são esses cursos. No caso das mulheres, na verdade, o que eu destaquei foram os cursos que estão mais relacionados a áreas de exata, a área da ciência, e a gente vê que, apesar de, no número total, existirem mais mulheres na graduação, esses cursos
tão ligados com a ciência do que os cursos que os homens se inscrevem. No caso aqui, se não me engano, tinham 8, não, é isso mesmo, tinham 8 cursos, enquanto as mulheres tinham 3 cursos nessa área. E aqui a gente vai falar um pouco do beneficiário do projeto. Você quer falar, Paloma? Pode ser. Então, baseado nessa ideia de contar a história de outras mulheres, da Margot, e nesse gap de gênero e raça, nós delimitamos a persona dentro desses 3 termos, que acho que são diferentes motivos e atuações, assim. E cada um vai cumprir um tipo de função. Pode passar, eu acho que... Aqui, então, é o mapa da empatia que vocês sugeriram que a gente fizesse. E dentro dele, a gente delimitou as necessidades do nosso beneficiário. A gente dividiu em 3 pontos principais, que é o que a gente queria destacar no nosso projeto. O primeiro é a localização. A gente queria que esse projeto fosse num lugar em que seja possível e prático o acesso pelo nosso beneficiário, né, por mulheres negras que moram em áreas periféricas. A gente quer que esse projeto seja contínuo, a gente não quer que ele seja um evento isolado, uma série de eventos isolados com um prazo final, mas sim um projeto que consiga se manter, um espaço que esteja disponível para treinar, para explorar as competências que a gente estaria ensinando, o material que a gente estaria disponibilizando. E esse material, ele seria um material adaptado, além dele cumprir a função de ensinar, ele também teria relação com a experiência e vivência negra e feminina. E aí, definida a nossa persona, a gente começou a pensar quais que seriam as necessidades, os sentimentos e as vontades dela, né? E a gente numerou algumas, e baseado numa pesquisa da Silbaia, do Petalab, que é uma grande referência para mim, ela fala que o grande fator, assim, dessa disparidade, além que é uma disparidade estrutural, é o acesso e a referência. E aí eu acho que a gente tentou dar conta desses problemas e de outros, pode passar. E aí eu vi esse tweet esses dias e eu achei, tipo, super interessante porque eu senti uma certa aproximação com isso, que como que ela fala sobre como que ela não teve nenhuma orientação sobre a graduação e a parte acadêmica da vida e outros cursos. E eu sinto que é sobre isso que a gente quer trazer, assim. Como que essas mulheres vão saber que elas podem ir mais longe, que elas podem seguir algo que elas se identificam se elas não conhecem isso, se elas nunca tiverem um contato com isso. E foi isso que aconteceu um pouco comigo. Eu queria seguir para algo que eu me identificava, só que eu não sentia capaz para isso. Só que a diferença é que eu tive acesso à universidade. E com acesso à universidade, um outro mundo se abre. Então, acho que são esses os sentimentos que a gente quer pegar dessas pessoas. Como elas se sentem confortáveis e de que forma elas conseguiriam se integrar dentro desse outro mundo que elas ainda não têm conhecimento. Pode passar, Lívia. Aí a gente listou alguns. Pode passar. Então tá. E aí, eu coloquei isso porque foi algo que surgiu durante a construção do projeto, por que não um curso online? E é justamente, já existem diversas iniciativas feministas sobre inclusão tecnológica, eu já participei de algumas, mas para quem nunca ouviu falar sobre,
para quem não tem dentro de casa um espaço para estudar ou equipamentos, onde que essas pessoas ficam. Então, após conversar com a Joana, uma conversa com a Joana, nós fomos para uma direção mais para o lado, acho que da Lívia, assim, de repensar a mobilidade, de repensar os espaços físicos que pudessem acolher nosso projeto, mas também pudessem ser transformados em um ambiente para a comunidade, além do projeto. Revitalizar espaços, eu acho que é isso. Pode passar. E aí, até o momento que a gente pensou, são essas duas frentes. Um projeto de integração de formação social, tecnológica e de conhecimento ancestral, tudo integrado, para mulheres negras, e uma pesquisa sobre potenciais centros de conectividade urbana que facilitem o acesso digital da comunidade. Porque que isso vai para além, né, das mulheres negras. Pode passar. E por último, assim, os próximos passos, que são coisas que a gente ainda tem que refletir um pouco melhor, a acessibilidade, assim, como a gente vai fazer esse local ser acessível, que tipo de plano vai ser aplicado, a questão dos recursos, quais seriam os investidores e os parceiros, a região-alvo, a gente está escolhendo, assim, em que lugar a gente ia desenvolver esse projeto, mas a gente também estava pensando em, talvez, fazer em algum lugar em que os grupos aqui do Ubuntu Lab já conhecessem, já tivesse algum tipo de relação, que a gente tivesse algum tipo de informação por quem está aqui, onde estão desenvolvendo um projeto já, alguma coisa nesse sentido, e qual a infraestrutura necessária. A gente vai precisar de computador, a gente vai precisar de pontos, qual o tamanho do espaço que a gente vai ter, coisas nesse sentido. Eu acho que é interessante porque a ideia que a gente teve sobre já foi meio que tratada pela Renata. Eu acho que também o Ramires teve alguma ideia parecida, eu já ouvi vocês falando sobre. E acho que é interessante gerar essa conexão, assim, entre essas ideias que a gente teve. Enfim, aí eu queria destacar isso, que foi uma frase da Silvana Bahia, e destacar também essa ideia de acesso e referência, né? Não é só simplesmente fazer um curso, um projeto, mas dar essa oportunidade para essas pessoas. E é isso. Você quer falar alguma coisa, Lívia? Então, na verdade, queria só abrir esse convite para, se alguém dos outros grupos quiser vir falar para a gente, quiser dividir a experiência de como se sente em relação à tecnologia, como acha que a tecnologia pode ser aplicada na comunidade, acha que a sua comunidade pode ser uma comunidade que tivesse algum tipo de interesse nesse sentido. Bem, a gente está interessada em fazer essa troca. E é isso, assim, a gente vai compartilhar, né, esse slide, mas no momento da apresentação, tinha um jogo da memória chamado Sankofa, e é um jogo da memória muito legal, assim, queria só falar que se alguém quiser baixar, tá o link ali no slide, e seriam 12 figurinhas de mulheres negras da América Latina, mulheres que tiveram um destaque, seja na área educacional, seja em outras áreas, e assim, a gente podendo divulgar, né, eu realmente baixei e gostei bastante. E a gente está nesse trabalho do visionário de gerar questionamentos, e eu acho que algo que já surgiu na minha cabeça seria em que região a gente poderia trabalhar, como que a gente vai fazer essa pesquisa da questão de pesquisar sobre centros, espaços que podem ser revitalizados. Então, quem puder contribuir, quiser contribuir, pode chamar a gente. Pô, assim, começar comentando também, que eu achei muito da hora essa questão de vocês trazerem esse protagonismo da mulher preta, né? Vocês trazerem o Sankofa, né, da Thay Cabral, para poder também representar isso. Ela é uma amiga minha, nossa, muito maneiro mesmo vocês terem trazido isso. Só há pouco tempo para ver que está atualizada nos negócios. Mas
Não sei se vocês conhecem o Mulheres Negras Decidem também, que eu acho que ali também é uma fonte onde vocês podem tá tirando mais informação, mais referência também. É um trabalho excepcional, né, de ver mulheres negras nesse protagonismo, né? E aqui também dentro do projeto a gente vê essa questão, porque não se tem muitas referências, e também para homens negros, né? Mas acho que mulheres negras também acontece bem similar, não querendo comparar de modo algum, porque eu acho que não tem nem como fazer isso. Então, mas é isso, assim, eu acho que está bem completo, não tem nem muito o que dizer. Eu acho que vocês estão realmente no caminho e eu acho que vocês deviam tentar também esse contato com Mulheres Negras Decidem, porque elas estão aí realmente para poder fomentar mesmo isso que vocês estão fazendo. Primeiro, de ser protagonista e também de dar evidência para esse tipo de projeto. E elas já estão no âmbito, já que elas já são conhecidas fora do estado do Rio, entendeu? Então, é ali uma área na qual vocês podem tá podendo tirar um proveito, né? Mas é isso. Não sei se alguém quer comentar também, falar no chat ou falar no microfone aí. Pode abrir o microfone e falar. Vai, Ramires. É porque eu esqueci como levantar a mão no botão. Cara, incrível, assim, eu fiquei apaixonado pela apresentação. Cada slide muito, muito brabo, assim, as informações e a estética também, eu acho importante trazer esse olhar. Eu gostei das imagens que vocês botaram. Eu queria até perguntar depois onde vocês pegaram essas imagens para usar também nas minhas paradas. E, cara, talvez citar algumas coisas, algumas referências que eu tenho também de cursos que tem, como a frase que você falou no final sobre slides, beleza, vou anotar aqui e depois eu vou já incluir no meu repositório de referências visuais. Tem a da Hora, né, que tem o podcast dela que é exclusivamente para falar de mulheres cientistas negras, que é o Ogunye. Se quiserem procurar aí no Instagram, tem Ogunye, que é muito bom o podcast dela. Agora também está rolando o programa da Programaria para mulheres aprenderem a programar. Também tem o Reprograma também, que é um programa que está fazendo esse processo exclusivamente para mulheres. Se eu não me engano, eu acho que eu não lembro agora qual exatamente é focado em mulheres negras, mas eu sei que um deles é dedicado para isso. E esses movimentos acontecem à distância, né? Acontecem digitalmente. Aí entra a limitação que a Infopreta tenta resolver, que elas doam notebooks. Inclusive, tem pessoas aqui que também já passaram pela Infopreta, sabem que esse projeto também funciona. Elas doam laptops que elas conseguem remanufaturar, que elas recebem, né, dos clientes e montam e entregam às pessoas. Isso também é uma parada, uma iniciativa muito maneira que acho que dá para agregar no pensamento de vocês. E fiquei muito feliz, cara. Caralho. Eu estava comentando com o Cris que essa é a diferença de você ir trabalhar com tecnologia com alguma formação social e política, que você consegue ter um olhar muito mais global sobre o problema. O meu olhar geralmente é técnico sobre essas coisas. Então, é bom ver alguém trazer isso. Eu fiquei muito feliz, de verdade. Muito empolgado. A Nina, inclusive, foi ela que desenvolveu o Sankofa, esse jogo que eu mostrei. É dela, não é? Porque eu vi as ilustrações, eu sei que é da Thay Cabral, mas eu não sabia. Então, tipo, ela fez a parte de programação. Incrível. E eu já participei também do Reprograma e do Programaria, enfim. Pô, tu não monogâmico, né? Oi? Tu não monogâmico, né? Cara, eu sou o que der certo, tá ligado? Eu não gosto de rotular. Eu penso assim. Ué, não entendi. Mas, gente, voltando mesmo, eu também lembrei do Preta Lab, cara, também é um local aí para vocês usarem como referência também, que tem mulher preta na tecnologia, cara. E as meninas fazem um estampo da hora, cara, que isso. Tem pouca, né? Um comentário que o Roberto fez, né, sobre a posição de homens também, homens negros. Quando a gente estava apresentando o Ubuntu Lab,
no começo, a gente trouxe bastante dados em relação a isso. E o Preta Lab tem um estudo perfeito sobre isso, que ele mostra, assim, um tapa na cara, assim, que as mulheres negras são, assim, o que menos tem de pessoas, sabe? E, historicamente, a contribuição de mulheres, de forma geral, para a programação é muito maior que de homens. Assim. Então, não faz, a programação, inclusive, historicamente, a partir do momento que ela começou, a ideia de programar, o conceito de programar começou com mulheres também. Com as telefonistas, não sei se vocês sabem dessas histórias. Então, tipo, é muito violento hoje não ter esse espaço ocupado por mulheres. E mais ainda por mulheres negras. Então, acho... Essa ideia surgiu porque eu participei do AfroPython e, tipo, foi meu primeiro contato com a programação foi através deles. E, tipo, foi algo assim que eu só fui pro evento porque eu sabia que meu amigo ia ir. Porque eu não me sentia que eu teria um acolhimento nesse tipo de evento, sabe? E aí eu mudei totalmente minha perspectiva porque era um evento totalmente afrocentrado. Só que também possuía seus problemas. Era no centro, era no horário complicado, tipo, tinha a maioria das pessoas eram pretos de pele clara e a gente gerou essa crítica. Então é por isso que eu pensei nisso, assim, acho que é gerar mais desse tipo de acolhimento, assim. E é isso, obrigada, gente. Desculpa. Eu só queria falar um negócio que, assim, a gente acabou de... Estamos só eu e a Paloma, e aí tem a perspectiva da gente juntar com um grupo de mulheres, mulheres cuidado e cultura. E aí, assim, o jeito que a gente estava pensando em que a gente podia combinar os projetos eram, no caso, nessa parte de fazer ancestralidade, elas trariam no sentido do teatro, assim, o teatro ia ser uma ferramenta de introduzir a história dessas mulheres, bem, necessariamente ligado à tecnologia ou não, mas, assim, se alguém quiser falar com a gente sobre isso também, assim, performances culturais, a gente acha que vai acabar abrangendo isso também. O Perifacode é um grupo que ele também trabalha com essa questão da inclusão de pessoas de periferia na programação. E as lideranças do Perifacode são mulheres e ela inclusive, tem esse recorte, trazendo ela como frente para poder mostrar que esse espaço tem que ser ocupado. Eu também tenho um projeto que é aqui do bairro, que a gente também quer fazer um processo também nesse sentido. E, com certeza, a gente vai conversar sobre isso. Fiquei muito feliz em ter escutado vocês. Vamos passar para o próximo já. A Renata tinha pedido para levantar a mão. Tinha levantado a mão. Renata? Opa! Oi, gente. Boa noite. Eu queria dizer que adorei o projeto de vocês, meninas. Me senti muito contemplada, entusiasmada. Achei sensacional. Eu acho que a gente pode se conectar de muitas formas. Enquanto vocês estavam apresentando, eu mandei várias mensagens para a Natasha. Falei, Nath, olha isso, você está vendo? Tudo tem muito a ver. Vamos combinar, vamos conversar. Eu queria manifestar aqui para vocês o nosso interesse em nos juntarmos, em conversarmos de alguma maneira, trocar networking, trabalhar de alguma maneira, não sei, nos projetos, eu não sei o que é possível. E quanto ao território, se vocês tiverem interesse, se fizer parte da jornada de vocês, eu tenho esse território específico que eu acho bem interessante, que tem espaço, que tem possibilidades. Se vocês quiserem também pensar sobre esse território como um laboratório teste, a gente pode pensar no Muquiço em conjunto, se vocês acharem uma boa ideia. Cara, super. Quando você se apresentou, eu fiquei assim, cara, é isso, é isso, é isso. Eu super me identifiquei também com o seu projeto. Vamos construir, com certeza. Eu tinha falado com a Paloma isso também, na hora que eu tava vendo de vocês. Eu falei, caraca, Paloma, você viu? Aí eu até falei, pô, será que eu devia falar alguma coisa? Mas eu pensei, nossa, o meu é muito específico, assim. Eu achei que era mais fácil, assim, vocês chegarem e falarem, acho que pode ser aqui, do que a gente chegar e falar, pô, posso fazer alguma coisa onde vocês querem trabalhar, sabe? Que ótimo, gente. Então vamos nos conectar nas cenas dos próximos capítulos. Parabéns, arrasaram, foi muito bom.
É isso, gente. Peraí, deixa eu ver se... Eu só queria fazer um relato muito rápido, na verdade, é que esse ao ouvir o projeto de vocês, primeiro, obrigado. Tá lindo, tá bem estruturado, tem um tema muito interessante. Eu tô fazendo o processo seletivo, faço parte da comissão de seleção do processo seletivo do programa de engenharia de transportes. E, assim, das razões de eu ter conversado com o Ramires no início do Ubuntu Lab é que eu não encontrava diversidade dentro do programa onde eu trabalho. E estava me perguntando, olha, por que o programa, hoje foi uma rodada de avaliação dos candidatos, até que tem um equilíbrio de gênero, em termos de pessoas negras, o programa tem pouquíssimas pessoas negras, é um programa... a gente agora tem uma política de cotas, tem 20% de vagas, é um programa que tem multidisciplinar, mas mesmo assim não consegue, existe uma bolha, um filtro que eu até ver a apresentação de vocês, não fazia ideia do filtro, mas não sabia nem por onde que esse filtro se rompia. Mas eu vi que um dos potenciais beneficiários é um programa tipo o Programa de Engenharia de Transportes da Coca, que se em procura de candidatos de diversidade, que é uma das diretrizes, a gente estaria interessado em estar associado. A gente quer discutir cidades inteligentes, quer trabalhar com pessoas mais diversas da cidade, com o pessoal da periferia, com o pessoal negro, então, e não tem capacidade para poder chegar, não tem capilaridade. E esses espaços criam esse tipo de contato. Então, queria fazer esse relato porque eu agradeço muito pelas possibilidades. Algo parecido aconteceu no ITS, porque em busca também de trazer mais pessoas negras para os cursos que a gente tem lá, a gente foi atrás de um instituto que trabalhava exclusivamente com isso, né? Incluir pessoas negras, que é o Instituto Baobá, não sei se vocês conhecem. E acho que essas iniciativas são interessantes para isso também. Assim como o IDBR também faz algo parecido, vai nas empresas, leva pessoas para incluir nesses espaços. É claro que a gente também tem que pensar em construir nossos espaços, sempre, assim. Acho que tem que ser um guia para a gente, mas no momento as urgências são de inclusão. Acho que é importante, sim, também estar nessas questões. Acho que a gente, além de tomar os espaços, tem que também criar os nossos, né? Tem essa questão aí. Não tem essa de escolher uma ou outra, pelo menos na minha visão. É a minha visão. Se vocês discordam, é isso aí. Tem que destruir tudo. Sacanagem. Só um adendo, um outro comentário. Foi lançado hoje o Black to Black, que lembra que eu falei com o Samir que eu queria fazer um site chamado By Black, que a gente ia fazer meio que então, já fizeram, e é o Black to Black. A Frente Favela Brasil lançou hoje a versão beta, tem no Android aí, quem quiser baixar. É um espaço que vai servir para fortalecimento de pessoas negras no mundo digital. Então, só esse anúncio aí, comentário do podcast, pode continuar aí, pessoal. Beleza. Gente, vamos continuar aí. Vou dar oportunidade aí pro Baobá, a Kunji Baobá tá falando. E aí, Samir tá aí agora? E a Milena também tá, mas ela tinha falado da questão da bateria, né? Então, Samir, contigo aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bem, eu não lembro qual slide tinha caído, né? Infelizmente. E pior que eu nem percebi, né? Mas, né? Vamos lá de novo, né? Aí sim. Beleza, né? Quem somos, né?
E aí, né, acho que eu já tinha falado isso, que nós éramos em 4, né? Tínhamos a Melissa, a Milena, quer dizer, Melissa, a Isabela, eu, Samir e a Milena. Só que, infelizmente, a gente teve 2 quebras. E aí, para resumir, a gente tem a Milena. A Milena está aí? Se ela quiser, ela pode se apresentar, até melhor do que eu poder apresentar ela. Tô aqui, peraí rapidinho. Adoro essas coisas. Ai, oi, gente. Pronto, vocês estão me escutando? Sim. Sim. Eu tô meio perdida aqui, né? Mas tudo bem. Então, meu nome é Milena, eu sou do IFRJ e curso bacharelado em Química. E eu entrei para o projeto, né, na verdade, para tentar focar mais do que nas coisas que eu gostava. Principalmente fazer coisas que tivessem envolvimento com o meu povo, porque tudo que eu faço ou tive que fazer durante toda a minha trajetória acadêmica eram coisas que não necessariamente eu gostava, mas sim porque eu precisava do dinheiro. E aí, quando surgiu o projeto, eu super achei interessante para o meu crescimento como pessoa e acadêmica. E acho que é isso. O Samir vai tocar mais aí. Obrigado, Milena. Depois, qualquer coisa, você só complementa se quiser, tá ok? Então, acho que eu já tinha feito minha apresentação, né? Eu sou Samir, né? Sou formado em licenciatura em dança pela UFRJ, né? Utilizo muito da cultura hip hop como essa ferramenta, né, de reintegração, né, do povo preto com a sua própria identidade e fazer uso do empoderamento através dele próprio, através do próprio corpo, utilizando a dança breaking e danças urbanas em si, né, nesse resgate, né, um pouco mais abstrato do seu próprio ser e dali se entender enquanto sociedade, ser humano, para dali poder ter seu próprio crescimento individual e sustentável, né? E aí a gente começa a apresentar o Baobá, nosso Akunji, né? E a gente vai falar, né, dos nossos propósitos, né? Dar consciência aos cidadãos sobre seus direitos e deveres, ter uma visão sensível, né, para com o próximo, né, e aí é o próprio como a Milena falou, né, da gente, é de nós para nós mesmos, né, ter uma visão mais sensível, né, para aquele que chega, a gente tem que acolher, entender o porquê dele estar ali ou das suas questões e dali a gente dá prosseguimento, né. Condições dignas para os indivíduos, questionar, né, para desenvolver, né, e aí eu vou falar muito sobre essa questão de que as respostas são ótimas, né, para as questões, mas quando você formula as melhores perguntas, você tende a mudar um pouco como a andança do mundo no dia de hoje, né, são através das perguntas. Então, sempre questionar para se desenvolver, né, isso traz o crescimento, traz novos olhares e novas questões para o dia a dia, né. Uma educação ambiental, e aí acho que eu falei, né, de criar sistemas e criar um ambiente, né, que seja amigável, familiar, né, para os indivíduos, seja para os acolhidos que a gente vai atender, ou seja para os próprios acugis e para as pessoas, né, dos nossos entornos, né, que realmente crie esse ambiente um pouco mais suscetível, mais agregador, né, para que a gente realmente tenha a nossa identidade, né, fortificada e multiplicada. Né, gestão eficiente, né, a questão de gestão ela está sempre sendo um tópico muito importante, né, que a gente precisa ter, né, melhores gestões, né, em todos os lugares, né, levar o conhecimento de uma forma mais abrangente e concreta, né, e a gente vai estar falando realmente dessa capilaridade de informações, a informação chegar, né, da mesma forma para todos os lugares, né, ter essa capilaridade, isso é muito importante, né, principalmente para o povo preto que está mais distante, e a gente sabe que tem menos informação ou menos acesso à informação, né? Então, quando você consegue entregar com qualidade, né, todas essas informações e acessos, a população negra tende a ter uma melhora, né, na sua vida e nas suas projeções.
focar em pautas mais importantes, né, aquelas que realmente são diferenciais, né, seja o antirracismo, seja as questões realmente de cotas ou realmente ações afirmativas, né, que realmente deem resultado para essa população. E a gente tende a ter mobilização sempre presencial, né, cada vez mais fortificar a presença, né, porque é através da presença que a gente entende, a gente olha no olho, a gente tem o afeto, a gente tem o acolhimento, né. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho as questões dos valores, né? O que queremos juntos, né? Criar um ambiente integrador e acolhedor, né? Que possibilite, né, os integrantes uma liberdade de fala, né, e criação, não só dentro da FUGI, mas fora, e assim fortalecer esses laços, né? E através da amizade, né? Através do trabalho e através também do próprio compromisso, né? Essa tríade tende a dar mais coesão, né, e mais firmeza no nosso ACUNGI, mas não só no ACUNGI, mas também em toda a rede. Né? Em relação à confiança, né, a gente fala muito dessa questão de ser comunicativo, né? Dentro das reuniões e fora delas, avisar possíveis ausências, criar uma estrutura de revezamento das lideranças, né, que é importante, não ter só talvez um líder, mas também todo mundo trabalhar a questão da liderança, né, ser ouvido e ouvir, onde tudo pode ser destacado e a gente se aproxima enquanto indivíduo também. Né, ter clareza, né, e sinceridade nos diálogos, né, ser empático, né, com o grupo e acolhedor, discutir as opiniões mesmo que adversas, né, e aí talvez eu relembre de novo, né, das questões que a gente sempre bota, não só as questões do ACUNGI, mas também que são outras conversas, né, para a gente poder ter um conhecimento dos nossos e assim poder entender a diferença, a diversidade e talvez também quando a gente levar para o nosso público poder ter um melhor acolhimento, né. A questão de dom, né, a questão, né, de eu não acredito muito no dom, já acho que eu comentei isso, não sei se eu estava online ou não, mas eu acredito muito no trabalho, né, e as pessoas só veem o resultado final, então tem muito essa questão de, pô, Sammy, cara, você dança bem, você já faz isso e aquilo outro, isso é dom, né, mas aí a gente tem que entender que atrás de todo dom tem 99% de transpiração e de inspiração, né? E aí a gente tem um planejamento, uma dedicação e um compromisso muito forte para que tudo isso aconteça. E os nossos desafios, né, cara? A questão realmente da gestão do tempo e da própria organização, acho que todos os ACUNGIs tendem a ter esse desafio, né, grande em tempos de pandemia para se organizar e ter jeito do tempo para poder fazer suas pesquisas. E aí eu vou trazer, né, o nosso público, e aí a gente vai falar um pouco também do nosso mapa de empatia, né, que são os quilombolas, né, as meninas, né, aí eu vou falar mais profundamente que a Milena e a Isabela, né, fizeram um pouco mais de pesquisa, tem uma afinidade muito mais grande nas questões dos quilombolas e aí trouxeram isso, né, com muitas questões, né, de como está essa população agora na pandemia, como estava antes, tem acesso, né, e principalmente a Milena comentou muito sobre acesso sanitário, como é que são, porque é dentro de mata, tem um tratamento, tem uma estrutura mínima, né? E aí a Isabela também já começou a pensar nessa estrutura, como ela é engenheira, né? De como isso está sendo fomentado, como são algumas possibilidades de auxílio a essa população que aí eu enxergo que talvez esteja um pouco escondida, né? Talvez, né, sem alguns acessos à cidade. Né? E foi até numa conversa com o Cris, né, nas questões das perguntas, né, eu fiz algumas perguntas, tive algumas respostas que foram bem interessantes. Né? E aí, como a gente vai fazer essa acolhida? Né? A gente tem hoje o contato, né, de um dos coordenadores do Quilombo do Camorim, que é em Jacarepaguá, né? E aí a gente, né, principalmente a Milena, né, já fez o contato, eu fiz o contato na primeira, mas ela deu continuidade. E a gente tem ele quanto voz, né, dos quilombolas para poder falar. E aí a gente quer ouvir essas dores, né, essas possibilidades de dores. Que aí talvez eu vou colocar aqui algumas possibilidades de questões dos quilombolas, mas nada melhor do que você ouvir a própria população. Mas em tempos de pandemia, a gente não tem como estar lá. Né? Então a gente, através da internet, vai se comunicar com ele. Além de eu também a gente tem aqui, né, no nosso
nosso Umbuto, a Tawane, que já foi lá nesse quilombo que eu comentei, que é o do Camorim, e também eu tenho uma amiga que também sempre frequentou lá as questões culturais. Então, são 3 pessoas que a gente tende a fazer um mini mapeamento para entender algumas possíveis dores, alguns possíveis apontamentos que vai levar a gente, enquanto a Congi, a pensar nessa população de uma melhor forma e talvez facilitar alguns acessos ou entender, né, algumas questões que a gente possa auxiliar. Né? E aí, nessa questão, a gente sabe que tem uma cultura quilombola por trás aí que a gente faz uso, mas às vezes é muito mais escondida do que a gente pensa, né? A gente vai falar, talvez, dos cantos, das danças, né? Dos folclores que é da população negra e dessa população remanescente, né? Que está lá e que ainda se manifesta daquela forma como resistência. Né? E aí a gente vou botar alguns tópicos, né, possíveis, e aí a gente vai estar falando de trilhas, né? Por que trilhas, né? Foi um insight que veio junto com o Cris na conversa, né? Nessa questão de trilhas, né? A gente sabe, a gente entende que certa parte da população quilombola ainda está dentro de matas, né? Afastado um pouco dos centros urbanos. Lógico que tem alguns que já são urbanizados, né? Então eu pensei, né, junto com o Cris, nessa questão de trilhas culturais, né? Fazer esse trilhamento, né? Utilizar também desse território para a utilização de histórias, né? Contar histórias e alguns marcos históricos que existem na população quilombola e, lógico, na nossa população negra, né? E utilizar disso como essa trilha cultural como um produto também que possa trazer um arrendamento, um complemento, junto com outros tópicos que eu vou estar colocando aqui, né? E aí, né, quem gosta muito de fazer essas trilhas na matas, entender o caminho, que caminho foi aquele, por que ele foi trilhado, por que ele foi passado, algumas pedras, alguns morros que são simbólicos, né, para a cultura, de repente, que a gente entende que os quilombos eles não estão só na cidade, estão no estado todo, e cada um tem sua particularidade, a sua história individual, que contribui muito para as histórias que a gente tem hoje. Né? E aí a gente também vai ver outros produtos, né, que a gente sabe que são muitos, né? A gente vai falar dos artesanatos, a gente vai falar dos colares, que são feitos alguns de madeira e alguns outros de outros segmentos, de algumas pedras. A gente vai falar também dos turbantes, que hoje em dia, na nossa população negra, estão realmente já adentrados, já são um produto já, como a gente diz, estabilizado, né, de vendas, né, dessa população. A gente também vê em algumas festas, né, algumas pinturas que são de ritos, né, africanos, que as pessoas pintam, seja as festas rave, né, vamos dizer assim, tem algumas pinturas decorativas, na qual podem ser feitas, né, mas até mesmo para uma identidade histórica dentro dessas trilhas, né. E aí a gente também sabe que, certa parte, tem a culinária, né, a culinária é o mais poderoso e está no nosso cotidiano, né, a nossa culinária negra, né, desde a feijoada, o angu à baiana, né, o arroz com pupunha, jaca verde, né, e o acarajé, enfim, existem N exemplos de cultura da culinária, né, negra que estão aí e que podem ser utilizados junto com essa trilha, né, junto com os cânticos, junto com toda essa miscelânea cultural que tem o quilombola, também para servir como conhecimento do território, né, as próprias pessoas do entorno do território, né, ficarem cientes desse quilombo, né, e também ser atrativo, né, para outras pessoas visitarem, fazerem as trilhas, entender mais da história, né, desse povo que fez, né, o Brasil de hoje, e aí também ser talvez um produto rentável, né, vamos dizer assim. Desculpa estar falando muito de produto, mas é que agente cultural e produtor cultural tem muito disso, né, e servir disso, né. E aí, para finalizar, né, quando eu falo muito do quilombo, falo muito das nossas raízes, né? É que através não só do projeto Ubuntu Lab, mas também de cada Congi, é que a gente tem feito, né, através de nós, da nossa linguagem, do nosso feito, né, das nossas expertises, cada um no seu campo de atuação, né, pleitear essa cidade inteligente, né, essa mudança. Né? E aí eu trago uma Mahatma Gandhi, né, que é uma pessoa que eu absorvo muito, né, e também não só isso, mas da filosofia um pouco indiana, né, do yoga também, né? Então seja a mudança que você deseja no mundo, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. E acho que o Ubuntu Lab traz muito isso, né? Através dos próprios agentes, né? Mudar a própria comunidade ou pelo menos entregar ferramentas e poderio
para a própria comunidade, a própria população ter esse diferencial nessa mudança, né? Então, é muito isso, né? Eu deixo essa frase, né, para a gente refletir, né, essa questão que é todo dia que a gente faz isso, né? Todo dia que a gente permeia a nossa própria mudança individual e, com certeza, quando a gente muda individualmente, a gente indiretamente afeta quem está dentro da nossa casa, afeta o nosso território, afeta todos de uma maneira macro, né? E assim eu finalizo, agradeço a galera que me ouviu, né? E aí, meu muito obrigado aí, vocês terem essa paciência de me ouvir um pouquinho. Cara, então é isso. Pedi para você só tirar o compartilhamento só, porque senão atrapalha a visualização. Isso aí. A gente já tinha conversado, né, cara, sobre essa questão já do projeto, né, sobre como é que seria esse projeto para estar dentro de comunidade de quilombolas, né? Que não é só chegar com o projeto pronto, é chegar, conversar, tem toda uma troca, tem que saber o que eles querem, o que a gente pode fazer, também ver as necessidades, né? Porque eu acho que esses projetos que atingem comunidades que são tradicionais, a gente tem que estar pensando nisso até para não ferir as questões deles com o território, deles com a religião, deles com a terra, porque esse é um ponto muito importante, não se vê a terra como mercadoria também, né? E, cara, eu acho que assim, colocar todos os pontos que eu já te disse, acho que seria, não sei se o pessoal quer dar uma palavrinha aí também para poder falar, mas pô, já troquei uma ideia contigo, já falei vários papos, então é isso. Quer falar alguém aí? Ramires, Matheus, Joana? Então, vocês têm um componente forte, né, na cultura, mas também na saúde, porque quando se fala em trilhas e quando se fala em alimentação, também toca-se muito na questão da saúde. Então, eu vejo que vocês aliam várias coisas. Para mim, assim, assim, cá dentro eu fico muito entusiasmada e quero muito que esse projeto vá para a frente. Mas achei interessante porque eu não sei se vocês falaram dessa questão da saúde, não é? Mas ver a trilha também como o que eu vejo muito ligado à tecnologia, muitas vezes é uma desconexão, não é? Desconexão da pessoa. Às vezes a gente acredita que a tecnologia tem coisas maravilhosas, mas tem o seu lado também muito desconectado. E essa coisa de trazer as trilhas é a conexão, voltar à terra, voltar às origens. Esse aliar de voltar à terra, sabendo que a tecnologia tem outros potenciais que não esse, acho que é muito, muito legal. Obrigada. Fico feliz de ver mais um projeto não necessariamente totalmente conectado com tecnologia digital, assim. Eu acho que quando a gente falou no começo que a ideia de trazer pessoas diversas era justamente reforçar que inovação para uma cidade inteligente não precisava se prender a pensar em programação, em robôs e automatização, essas coisas. Fico muito feliz de ver isso florescendo. E como o Cris falou, a gente saber aprender como o outro olha, né, para o mundo. Tem um cara indígena que eu leio, ele fala que ele conversa com as montanhas e eu acho isso sensacional. Porque quando eu li a primeira vez eu fiquei rindo a beça. Falei, pô, que malucão, falando com as montanhas. Só que aí durante o livro você vai aprendendo que para ele não fazer isso que é esquisito, sabe? Tipo, Krenak, esse cara mesmo. Esqueci o nome. Eu não queria falar dele porque eu ia errar, mas é isso. Obrigado. E eu acho importante ter esse resgate. E eu já falamos sobre Sankofa hoje, né? Então, fiquei muito feliz também de ter visto isso. Não sei se alguém tem mais. Quer falar, Matheus?
Eu Pode falar, quero, Rony. eu Esse quero comentário importante ali. agradecer. Vocês me trouxeram uma lembrança muito doida. Eu, quando era criança, eu tenho uns tios que moram em Contagem. Olha, acho que travou, hein? A internet deles dois caiu, né? Comentário importante que a Tawane trouxe ali. Recentemente teve uma legalização de um quilombo, né? Até comentei com a Milena sobre isso ontem. Lá, acho que foi aqui no Rio, inclusive. Teve um quilombo que foi finalmente respeitado como propriedade. Tem toda a questão territorial, né, também, porque é uma colocação também do Estado de não legitimar esses locais, né, porque ainda mais desse governo atual, comunidades quilombolas, elas não são nem reconhecidas, né, na verdade, né, Sim, mas o presidente, né, faz umas falas que deixam isso bem evidente, mas sim. E, o negócio que eu e tinha conversado contigo, né, Samir, aquela questão de fortalecimento, né, da cultura quilombola, também com uma maneira de criação de renda, né, também Sim. utilizar isso de uma maneira que seja eficiente, que seja sustentável também, para criar sustento ali para aquela população, né, e questões também de acessibilidade também, mas isso tudo naquela ideia, sendo conversado com a população, porque não tem como, né. Então, sei lá, só tenho a parabenizar vocês mesmo pela ideia do projeto, que eu acho sensacional. eu sei que não é a ideia, mas já pensou se a galera do Quilombo aprende a programar e a gente cria uma força-tarefa de programadores quilombolas para fazer uns hackativismo aí nesse sistema branco? Já pensou, pai? Ia ser legal, né? Cara, assim, falando o que o Ramires falou, assim, eu estava até pensando nesses dias, né? Você tinha falado da gente conversar sobre um espaço cultural, né, e tal, da gente colocar isso para frente. E eu estava pensando, né, nessas questões, pô, será que um quilombo futurista, né, a gente está pensando assim, né, onde realmente a gente possa ter um lugar, um espaço, né, como você mesmo falou, tão totalmente acolhedor, né, para a população, né? E aí a gente trabalha várias tecnologias, não só a tecnologia em si, né, a parte de programação, de linguagem, a de educação, mas também a tecnologia social, né, em si. Sim. Né? Assim como tem vários projetos que já acontecem que são bem-sucedidos, a gente vai falar do Afloreg, no Vigário Geral, a gente vai falar talvez no Criança Esperança, que aconteceu no Cantagalo, né? Então, são esses exemplos, né, de tecnologias sociais que acontecem. Hoje não tão bem, mas eu acho que a ideia, quando você inova, como você mesmo falou, você traz novas populações para dialogar, conversar, para esses tipos de espaço, né? E aí a gente está falando aqui no Ubuntu Lab que tem uma diversificação muito grande de pessoas e de pensamentos, né? Junto com a própria população. Acho que o que o Christian falou é primordial, a gente não pode deixar a própria população de fora. A gente consegue criar meios, né, e ferramentas para que realmente no futuro a gente possa realmente ter esse alicerce, né? E aí sim, né, num futuro não precisar de ações afirmativas, né, que é uma coisa que eu penso muito, né? As ações afirmativas, elas têm seu benefício, né? Eu apoio tudo totalmente, mas até 50%. A gente tem que também cativar muito mais. A gente entende toda a nossa problemática desde a escravidão, né, que dá o nosso cenário de hoje em dia, né, mas também criar esse motor para que ele seja sustentável, que no futuro ele ande sozinho. Né? Acho que é isso. E aí, gente, mais alguém quer falar aí, abrir o microfone aí? Pode abrir já, mandar aquele papo, se quiser, no caso. Né, gente? Manda sim. Gente, porque eu vi o pessoal tá falando pra caramba no chat, pô, abre o microfone aí, troca uma ideia, pô. Aí, Fabiola quer falar? Pode falar, Fabiola. Pessoal, Desculpa, gente, sem querer, mas já que eu acabei levantando a mão, eu queria dizer que eu achei bem interessante essa temática, né? Trazer o quilombo para cá, tipo, esses dias eu estava fazendo um curso sobre saúde da população negra e eu fiquei chocada com a quantidade de quilombos que tem na região do sul, que eu sempre vi como uma
região tão branca e, tipo, quando o vídeo foi gravado, tinha 155 quilombos lá registrados. Eu fiquei, nossa, sabe? Eu fiquei, tipo, é muito impressionante, sabe? Era só isso, tipo, eu queria também agradecer o pessoal e, tipo, achei os trabalhos muito, muito, muito maneiros, assim. O meu grupo ainda tá sem uma perspectiva, assim, a gente ainda tá vendo, né? A gente estamos nos juntando, ainda nos conhecendo. Mas eu espero que isso já me inspire, assim, né? Na parte da criatividade e tal. E eu achei muito lindo os projetos. Eu gostei muito, assim, das discussões, dos slides. É só isso mesmo. Obrigada. Só um parêntese rapidinho. Tem um link aqui no chat agora, que vocês vão ver, que ele é um bloco de texto do navegador. Aí vocês vão lá e escrevem o @ de vocês no Instagram, quem quiser compartilhar. E aí a gente vai trocando seguidores nessa rede social aí. Meu Deus, agora você está querendo falar disso. É porque o pessoal falou de trocar contato ali, aí eu já bota ali os @ de vocês e a gente faz isso. Facilita a vida de vocês. Mais alguém tem alguma coisa para alguma colocação? Esse aí é o momento, galera. Boa noite. Samir, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Beleza. Samir e a menina que apresentou junto com você, né, Milena? Desde o início da apresentação de vocês, eu percebi que vocês tocaram num ponto que é bastante relevante, sabe? Algo que toca justamente nessa questão do Ocidente, sabe? Quem criou toda essa divisão, todas essas formas de opressão, não fomos nós, negros, né? Então, eu percebi que você estava trabalhando ali numa perspectiva decolonial, quando você falou que já começa a inclusão, a diversidade, já no Acungi você foi expandindo isso, chegou até nos quilombolas, eu achei bacana, sabe? Bastante coerente. Eu acho que um projeto que tem essa perspectiva, inclusive trabalhando com uma questão negra, né? com a nossa situação no país colonizado, eu achei super interessante e quis até parabenizar vocês por isso. A menina falou dos projetos, né, que ela também não se sentia contemplada e entrou do grupo justamente por causa dessa perspectiva. E é isso, cara. É super interessante vocês terem tocado nesse assunto e ter trabalhado com essa perspectiva. Eu acho até interessante eu conversar com o pessoal lá do meu grupo mais sobre isso, para a gente também não estar correndo um risco de adotar sem querer, né, que nós somos todos colonizados, nós precisamos mudar essa visão de mundo. A gente não correr o risco de estar trabalhando num projeto sem estar visualizando uma certa consequência que pode ser até na direção eurocêntrica, né? Então é isso, gente. Gostei muito da fala de vocês aí, da apresentação de vocês. Valeu. Obrigado, Roberto. Assim, posso só dar uma colocadinha na fala dele? Assim, cara, eu gosto de pensar da seguinte forma, né, cara? A gente pode estar hoje ainda um pouco egocentrado, como as pessoas gostam de falar, né? Mas eu acho que é trabalho de formiga, cara. Né? A gente não cria nada sem dar o primeiro passo e sem estar de mãos dadas com a nossa comunidade e com as pessoas, até as pessoas que pensam diferente da gente também, desde que estejam andando para o mesmo lado. Né? Eu acho que olhares diferentes vão ter, eu acho que essa questão de talvez ter uma pessoa, talvez pensar que vai fazer um projeto errado, eu acho que não convém, eu acho que tudo tende a um lado de convergência melhor para todos nós, mas eu acho que quando você fala que pode rever, isso é uma questão. Né? A gente tem que entender que são todos os processos, né? Tudo é processo. Né? E aí eu me coloco aqui, e acho que a Milena também, né? A gente aqui para trocar, sabe, entre Acungis, que eu acho que a gente está caminhando para o mesmo lado, independente de cada projeto de Acungi. Eu acho que os saberes individuais de cada um sempre vão somar para o mesmo lado. Né? E aí eu já me coloco à disposição, se você achar que precisa, trocar uma ideia, conversar, falar sobre diversidade, que é o que a gente fez no nosso grupo. Né? Eu não sou totalmente negro, sou mestiço, eu me coloco como mestiço, né? Mas desde o momento que eu cultuo uma cultura totalmente negra, véio,
tem como, né? E aí a gente se identifica, entende toda a problemática que acontece e por que talvez até eu, hoje em dia, ainda me coloco nesse lugar de mestiço, né? Mas mesmo ciente que meu pai é branco, minha mãe é negra, mas as raízes negras ainda são muito fortes em mim, né? Mas eu acho que é isso o pensamento. Vamos junto, tem que caminhar junto. Gente, eu só queria pontuar aqui que obrigada, né? Sério, eu tô muito feliz com o retorno de vocês sobre o projeto, porque foi alguma coisa que a gente ficou bem perdido, para ser sincera. A gente não sabia o que fazer no início, eu estava completamente confusa, a gente estava com bastante diversidade disciplinar, né? Eu sou de química, o Samir de artes, aí tinha a menina que era arquiteta, aí tinha outra que era engenheira civil, e nós queríamos, né, que tudo fosse incluído, que cada um pudesse levar o seu conhecimento acadêmico para o projeto. Então, assim, a gente tava uma loucura, a gente pesquisava e a gente não conseguia pontuar nada, porque a gente quer pegar o mundo, né, abraçar o mundo e resolver tudo. E a ideia veio mais porque a gente fica, né, eu pelo menos acompanho muitos sites que dão sobre notícias pretas, e aí eu vi que a comunidade quilombola estava sendo atacada o tempo todo, e de variadas formas, seja com a fundação que não está apoiando, com a pandemia, que eles estão com problema de saúde, né? Os quilombos do Brasil mesmo estão tendo problemas. E aí eu falei, cara, mas a gente precisa focar agora nesse momento no município, né, do Rio de Janeiro. E aí a gente começou a dar uma pesquisada, e foi a hora que a gente começou a afunilar mais as coisas. E aí acho que foi o Roberto, né, que falou que na hora a gente às vezes acaba pensando em alguma coisa eurocentrada, mas a gente também ficou assim, bagunçadíssimo. E aí foi quando a gente pensou sobre a visibilidade, né? Porque eu até então não sabia nem o que era comunidade quilombola, gente. E esse negócio de ser politizado é uma parada que acontece aos poucos, né? Então, a gente foi ver, né, os principais do Rio de Janeiro, aí a gente viu da Pedra do Sal, que é o que acho que a maioria conhece, porque tem muito evento lá. Aí viu de Camorim e viu um que é da Zona Sul, se eu não me engano, do Flamengo, acho que é Sapocã, se eu não me engano o nome. E aí foi a hora que a gente tentou construir as redes, né? Porque a nossa ideia, a gente não queria ir com essa ideia engessada mesmo, de tipo, eu acho que eles estão precisando de visibilidade, eu acho que eles estão precisando disso. Eu não sei o que eles estão precisando, eu não perguntei para eles, e os dados na internet são muito desatualizados, as pessoas realmente não querem saber. Então, e ir lá nesse momento agora de pandemia é complicado, eu chegar e querer entrevistar alguém, entendeu? Então, a minha sorte, a nossa sorte foi que o Samir tem uma conhecida, que eu dou contato de outro conhecido, e aí as coisas estão andando, e eu espero que essa pessoa, que a gente ainda vai entrevistar para saber quais são as reais demandas, consiga dar uma luz para a gente, onde a gente possa focar, e para falar dos outros, né? Mas atualmente a gente tá focando no de Camorim mesmo, que é até importante se a gente ir para essa área cultural, porque é a Zona Oeste, né? A Zona Oeste é bastante carente de coisas culturais, e é isso. Eu acho que além de ser nosso dever, é nosso direito estar mais próximos das nossas raízes. Então, é isso. Gente, mais alguém tem alguma colocação? Muito obrigado, Milena, pela colocação, primeiramente. Mas alguém mais quer fazer alguma colocação aí? Eu queria só o pessoal tá falando pra caramba no chat, né? Mas falar mesmo, não tá afim. Eu queria continuar só porque eu caí, na verdade, e queria honrar essa memória, que, na verdade, eu só não sei em que parte caiu, mas assim, eu estava falando sobre a comunidade dos Arturos lá em Contagem, Minas Gerais, e a discussão que vocês trouxeram me fez me lembrar assim, da relação que eu tinha. Eu ia lá e tinha um lugar meio místico, assim, porque eu não sabia muito bem o que era um quilombo, sabia que era um pessoal que vivia tipo, meio afastado dentro de uma cidade, porque é dentro da cidade de Contagem, ia lá por conta de cura, de reza, né? Os meus tios levavam a gente para se benzer, eles iam lá se benzer, e a gente ia, sei lá, com uma frequência até grande.
E eu fiquei um pouco nisso, assim. Quando o Ramires falou do Krenak, o Krenak tem um livro interessante que ele pega algumas dicas para como salvar o mundo, para não acabar com o mundo, uma coisa do tipo assim. E para quem tem uma história de tantos anos resistindo enquanto sociedade, talvez era uma boa ideia a gente começar a aprender com eles a como se sustentar, né? Sobreviver e ter uma visão sobre isso. Acho que o Roberto estava falando um pouco de olhar eurocentrado, talvez era a hora da gente tentar, da nossa sociedade urbana, tentar olhar um pouco com isso. E fiquei curioso, assim, fiquei muito curioso com o projeto de vocês, assim, eu vou acompanhar um bocado de perto, quero ver como é de onde que vocês vão tirar. Teve várias possibilidades e fiquei curioso. Bom, então é isso. Pelo menos por hoje já está dando quase 8 horas aí, então vamos finalizar. Queria agradecer para os grupos que apresentaram, né? O Alco Baobá, o Assante e o Margoli. Foi as apresentações bem legais, assim, gostei bastante dos projetos. É bom ver que a coisa está acontecendo mesmo, que vocês estão nesse processo de criação e, independente de eu estar acompanhando o grupo ou não, vocês podem estar aí me chamando também o pessoal todo do Ubuntu para poder tentar auxiliar em alguma coisa. Quer falar, Ramires, Joana, Matheus? Agradecer, acho que celebrar também mais uma quinta-feira com a apresentação. Semana que vem a gente vai estar nesse mesmo ritmo. Quem quiser já se pronunciar para poder apresentar semana que vem. Estamos aí escutando. Muito obrigado de novo, pessoal. Estou cansado. Queria agradecer... Joana, desculpa, vai lá. Não, eu ia dizer bom fim de semana. Bota o arroba no site lá que eu mandei, notepad.com/ubuntulab. Bota o arroba de vocês lá, vamos trocar contato, conhecer a gente no Instagram lá, né? E é isso. Boa noite. Eu queria esclarecer uma questão que já teve gente perguntando. Acho que na próxima semana a gente vai começar a circular um formulário a respeito das bolsas. Então, fiquem atentos. E vamos também... Teve gente já perguntando a respeito de horas e certificado de horas. Quem precisar disso também, manda um e-mail para o Ubuntu Lab, ubuntulab@pet.cop.frj.br. Só assim, eu preciso, e a gente já teve gente que pediu, e eu já mandei individual, mas talvez a gente pode mandar para todo mundo que participou sobre as horas pelo menos do sentir, e já agora do visionar também. E é isso. Bom fim de semana, pessoal. Tchau, gente. Valeu, gente. Tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau.